Eu sabia que uma hora eu ia acabar sendo processado, esse momento chegou. No último pós-jogo, eu cheguei a citar e comparar o atleta Thales Magno com um pedaço de bosta. E durante a semana recebi a notificação via e-mail e tenho que começar esse nosso pós-jogo fazendo a retratação e o pedido de desculpas aqui. Então vamos obedecer ao meu departamento jurídico. Durante a semana eu recebi um e-mail bosta@gmail.com. Realmente o departamento jurídico e os advogados da bosta e da comunidade de bostas pelo mundo se sentiram ofendidas por serem comparadas aí ao Thales Magno. Então eu venho aqui por meio deste pedir desculpa a toda e qualquer bosta, cocô, fezes, caquinha que tem por aí. Toda mau cheiro que tem, pode ser bosta de vaca, pode ser cocô de cachorro, pode ser aquele cocô de gato. Até aquele cocô enterrado de gato que fica no meio do nada, que às vezes você pisa sem querer porque tá enterrado e o gato é muito arrombado e acaba deixando a gente nessa situação complicada. Em momento algum a minha intenção foi ofender as bostas, em momento algum a minha intenção foi diminuir as bostas, em momento algum a minha intenção foi comparar a inutilidade, porque sim, qualquer tipo de bosta ela acaba servindo como esterco e isso aí acaba gerando frutos futuramente, ao contrário do Thales Magno, o nosso não jogador. Tomar no cu, cara ruim pra caralho! Thales Magno. Nossa, eu lembro. Todas as vezes que eu tô com um pouco de sono, mas eu vou estar. Hoje eu não sei se você compartilha comigo as minhas ideias, mas você não tava um pouco desanimado de assistir o jogo do Corinthians contra o Vitória em casa depois de toda a turbulência que tem? E aí eu tava assistindo o jogo e numa sensação assim de impotência, numa sensação de tristeza, numa sensação de amargura, numa sensação de, nossa, poderia estar fazendo uma coisa melhor, tipo, ralando, sabe, tomando um tombo de moto. O que é coisas melhores? Listem aqui embaixo nos comentários o que é melhor do que assistir um jogo do Corinthians atualmente. Eu cito aí algumas coisas, né? Cair de moto a 70 km por hora no asfalto e ralar a bunda até ficar na carne viva. Aí você, sabe quando você pega a sopa que tá muito quente, aí você esquece que tá quente, coloca tudo na boca, queima o céu da boca, faz uma bolhazinha, também é melhor. Faça uma lista aí, top 5 coisas que é melhor do que assistir o jogo do Corinthians atualmente. Corinthians empata com o Vitória em casa e eu queria falar pontualmente ali, pra mim salvam duas peças, talvez você force pra mais algum lugar ali, Hugo Souza e Rodrigo Garro. Rodrigo Garro muito também por conta de estar sem ritmo de jogo, mas já dá pra ver que ele dá alguma coisa, né, alguma vida diferente pro meio-campo do Corinthians. E aí mais uma vez a gente tem que fazer alguns destaques de sempre. Eu antigamente também falava que o Romero jogava 10 jogos, na verdade 9, né? 9 jogos ruins, aí no décimo ele fazia um gol e tal, dois gols e faz 3 gols brincando, que menino lindo, a galera pagava pau. Só que, pô, a gente vai tempo que a gente passou de 9 jogos já, né? Tô esperando aí um pouquinho do Romero só pra poder fingir, porque antigamente pelo menos fingia que era um jogador, agora nem isso ele tá fazendo. O Memphis que eu acho que de cada 10 bolas ele deve ter perdido umas 6 ou 7. E aí você não consegue criar nada. Ah, mas aí do lado dele tem o Hector Hernandes e o Thales Magno. Eu até concordo, mas vocês também têm que concordar que a gente teria que culpar então o Fabinho Soldado, que trouxe essa maravilha de Hector Hernandes inventado, tirado do rabo dele, e o Thales Magno, que eu nem consigo explicar o tanto. Eu já falei, se o Cleison comesse o Matheus Vital e o Matheus Vital engravidasse, nasceria o Thales Magno. É a mesma característica. Ele pega a bola, ele já pensa, antes da bola chegar no pé dele, ele pensa em mil e uma maneiras de como tocar pra trás. E nas vezes que ele não consegue pensar, porque além disso é um jogador burro, ele consegue perder a bola. Então é o driblador que não dribla, é o jogador de velocidade pelas pontas que não tem velocidade, é o finalizador que não finaliza. Bizarro, né? Muito triste aí nesse momento. Já pedi pra você deixar o like? Ainda não, né? Então vamos gastar este tempinho aqui rapidamente pra você deixar o like. Às vezes você tá triste com o jogo do Corinthians, você vem e desconta no vídeo. Não é aqui pra deixar o dislike, é pra deixar o like, porque você fortalece o canal. A menos que você não goste do conteúdo. Aí tudo bem, você pode tirar o like, deixar o dislike, aí fica tudo certo. Mas deixa o like aí, pelo menos no voto de confiança. Chegando no final do vídeo, aí depois você tira, mais pra você não esquecer mesmo.
E aí tem as coisas de fortalecer financeiramente, né? As opções de fortalecer financeiramente através da nossa chave Pix, que fica no primeiro comentário fixado. Qualquer valor é bem-vindo. Às vezes você pode mandar 2zão, fortalece demais, 100zão, fortalece demais também. Tanto que não for apertar aí no seu bolso. Tivemos aqui um vídeo falando sobre toda essa patifaria que aconteceu no Corinthians politicamente nos últimos dias. Tá postado aí no canal também. Uma capa onde tá o Augusto Melo e o Romeu Tuma, ambos como se eles fossem um capeta. Até porque eu acho que todo mundo ali dentro do Corinthians tem um pacto com o demônio mesmo. E aí você pode assistir que tá legal também. E tem o Valeu, que é uma opção de um coraçãozinho aí que você manda a tua mensagem aqui em destaque, colorida, e eu faço questão de te responder também, tá bom? Bom, e tem as outras redes sociais do Papo Fiel que você pode fortalecer. Vamos por partes. Primeiro tinha Carlo Ancelotti dentro... assistindo o jogo lá na arena, para poder acompanhar de perto o Hugo Souza, que mais uma vez fez um bom trabalho. Vamos voltar para 2024, naquele milagre de Ramon Dias, onde muita gente colocou os louros daquela escapada da zona de rebaixamento e conseguindo alcançar a vaga para preliminar da Libertadores como algo colhido de Memphis Depay, a nossa estrela, o fitzinho com o MC Ariel, o cafezinho da manhã com a Ana Maria Braga, o passo repassa do Celso Portiolli, Memphis. Só que na verdade eu sempre bati na tecla aqui que o Memphis, sim, claro, foi importante naquela reta final, mas Yuri Alberto também melhorou de rendimento, Rodrigo Garro foi fundamental, mas o melhor de todos, o cara que realmente fez diferença foi o Hugo Souza. O Hugo Souza foi fundamental em partidas que a gente não merecia ter ganho e a gente ganhou, então conquistamos 2 pontos a mais do que merecíamos, às vezes 3, né? Porque às vezes nem o empate a gente merecia. Partidas que a gente empatou e não merecia empatar, o Hugo Souza tava também. Eu diria que 9 em cada 10 jogos que o Hugo Souza fez desde que ele chegou, ele foi fundamental na partida e a maioria desses 9 dos 10, ele foi um dos melhores. Hoje foi mais uma vez, quando a gente precisa do Hugo Souza para empatar em casa, 0-0 com o Vitória, tá tudo muito errado. Mas aí agora é o momento que a galera não pode perder a coerência, né? Os mais corintianos que todo mundo aí, os caras que regem cartilha, os caras que querem te ensinar a torcer, ensinar você torcedor, é agora que eles têm que bancar. É agora que não dá pra, sabe? Não pode engolir o ego. Então tem que falar que realmente tem uma mágica diferente em empatar 0-0 com Vitória, porque se tem uma mágica diferente em empatar com o CV da Venezuela lá na preliminar da Libertadores, uma coisa meio romântica, assim, tem também contra o Vitória em casa. Se contra o Racing também tem esse romantismo, se por acaso depois de tomar 3 do Barcelona de Guayaquil, um pipoco, você não pode achar que o Corinthians já tá eliminado, quando o Corinthians tá com 20% de aproveitamento nas 17 primeiras rodadas, você não pode acreditar que o Corinthians vai cair, enfim, esses caras têm que manter o discurso, e eu, ainda bem que eu não tenho essas amarras, essa coleira de um bando de imbecil por aí, eu falo pra você que realmente foi mais um jogo vergonhoso, mais uma tristeza, enquanto ao mesmo tempo o Flamengo tava enfiando 5-0 e entrando na liderança do Campeonato Brasileiro, a gente tava sofrendo pra empatar 0-0 com o Vitória, que tá na zona de rebaixamento nesse momento. Então, sabe, é um pouco de tristeza, um pouco de frustração, nada dá esperança. Quando a gente olha para os bastidores políticos do Corinthians, a gente vê um presidente que tentou dar um golpe agora, que é o Augusto Melo. A gente tem uma turma lá dentro lá que não tá nem aí pro Corinthians e tá pensando só na cadeira do poder, e que agem apenas de maneira política e estão muito longe de ser minimamente corintianos. Eu diria que até os menos corintianos do que o Ivan Moré por aí são mais corintianos que os caras de dentro do Corinthians, que só importam com o próprio rabo. E aí a gente vê, né? Então o Hugo Souza foi não diria nem grata surpresa, mas a peça que salvou, o Rodrigo Garro que vale. E aí vamos peça por peça aqui. Mateuzinho. Ai, o Mateuzinho, o que eu falo do Mateuzinho que eu já não falei 500 mil vezes e apanhei por falar do Mateuzinho? O Mateuzinho é um lateral fraco. Colocou na cabeça aí? E aí você fala, pô, mas aí não dá pra pôr o Mateuzinho, tem que colocar o Léo Maná. Não, é o Mateuzinho mesmo, eu concordo. O que mostra que o nosso elenco é fraco. E aí se o Mateuzinho é um titular absoluto, diz muito sobre a baixa capacidade do falso atleta Léo Maná. E diz muito também sobre a nossa montagem de elenco por Fabinho Soldado, que muito mais errou, muito mais cometeu erros, mas que também foi endossada pela galera da cartilha, que tava fazendo um bom trabalho. Tem uma galera que abraça isso ainda de maneira bizarra, porque ele trouxe o Memphis. E mesmo o Memphis, um contrato de 120 milhões para um clube que deve 2,6 bi, né? E até as contratações que funcionaram ali, o Carrijo foi pedido do Ramon Dias, o Angileri, que funcionou só lá naquele começo, né? Ele deu um lampejo de ser um atleta na lateral esquerda, agora tá sendo
reserva do Bidu, e eu falei que ele era um Bidu que habla, e a galera me xingou, normal, né? Nada como o tempo mais uma vez. Ou seja, o Fabinho Soldado, até quando ele acerta, na verdade, ou ele acertou por conta do pedido do treinador, ou porque, né, foi muito mais sorte que juízo, só que a maioria foram erros, na verdade, né? Mateuzinho é aquela coisa que eu falava, eu pedia pra rapaziada aqui do canal imaginar se conseguiriam jogar uma semifinal. Você conseguiria entrar na cabeça assim, ó, imagina jogando uma semifinal contra o River Plate, lá na Argentina, e o nosso lateral direito é o Mateuzinho. Vocês vão botar fé? Claro, o Mateuzinho é brabo. Nossa, o Mateuzinho, o Flamengo não soube aproveitar. Flamengo não soube aproveitar. Na lateral esquerda, Matheus Bidu. Já falei que Matheus Bidu não é protagonista nem na Turma da Mônica. O Bidu não é protagonista no desenho. E aí, porra, em campo, aquela coisa de sempre, uma pisadinha em cima da bola, mais ou menos. Aí de vez em quando dá uma assistência, de vez em quando faz um gol. Tipo Angileri, beleza? Tipo Angileri. Diria que ou o Matheus Bidu é o Angileri que fala, ou o Angileri é o Matheus Bidu que habla, né? Dupla de zaga, quando a gente junta todos os nossos zagueiros. Pera aí, rapidinho, porque eu já sei o que vai brotar a gente pra falar nesse momento aqui. Ah, Dalba, você só reclama. Cara, eu me esforço, hein? Eu me esforço, porque eu não. Muito de longe. Tô muito distante de apenas reclamar. Na verdade, eu acabo elogiando muito mais do que esses filha da puta merecia. Mas nesse jogo de hoje eu vou basicamente reclamar aí, mas eu já elogiei o Hugo Souza e gastei minha cota já com o Hugo Souza e o Rodrigo Garro. Dupla de zaga, ou melhor, todos os nossos zagueiros. Se juntar todos, um dentro do outro, não dá um meio zagueiro de várzea, sabe? Do Vai Quem Quer, no Sedex da Cidade Tiradentes. Não dá um meio zagueiro desses times aí. E hoje tivemos o André Ramalho e o Kaká. O André Ramalho, ele tá com uma séria dificuldade de dar um toque de lado para o Mateuzinho. O Mateuzinho passa, tudo bem, eu entendo o André Ramalho. Se eu tivesse como opção de passe o Mateuzinho, eu também preferiria tocar pra fora. Mas a gente não pode fazer isso aí, fica muito na cara, né? E aí tiveram pelo menos 2 ou 3 passes que ele olha o Mateuzinho, aí ele fala assim, ó, eu vou tocar aqui, ó. E aí, claro que joga a bola. Às vezes dá a impressão que é fair play, que tem alguém machucado. Eu olho e não, é só a ruindade e a grosseria de André Ramalho. Do outro lado, o Kaká. O Kaká, quando ele é o menos pior da nossa zaga, aí a gente vê que também tem sérios problemas. Um zagueiro meio desengonçado, meio esquisito. Eu cansei de citar aqui que é um Raul Gustavo com um grife e que teve um contrato renovado também para longo prazo. O Maicon, eu não sei, ou ele deve ter uma rolaça, sabe uma rolaça? Aquela uma rola veiuda, uma rola cabeçuda, sabe uma rola que tem a cabeça vermelha, mas parece um morango? Ou ele tem essa rolona e quando ele fica pelado no vestiário, os atletas falam assim, meu Deus, caramba, isso aqui pra mim é quase como um monumento, e eles curvam-se a rola de Maicon pela grandeza que tem e pela imensidão que é a rola de Maicon, e isso justifica ele como titular. Ou ele é um cara extremamente legal, caramba, sabe aquele cara que você pode contar nos bons e nos maus momentos, sabe aquele cara que se você ligar às 5 horas da manhã e falar, putz, quebrou meu carro em Mongaguá, você passa aqui pra, mas eu moro em Manaus, ele vai pra te buscar, ele vai te dar aquela força, aquele cara que se sua esposa ligar pra ele e falar assim, ó, pô, o Márcio tá com você aí, e ele não vai saber da tua paradeira, mas ele fala, tá aqui sim, porra, e cortaram a língua dele, ele não consegue nem falar agora, tá, ou caiu a ligação, tá. Esse cara, então, alguma dessas coisas deve acontecer pra justificar o Maicon, um jogador inexistente em campo. Ranieri tá sendo reinventado pelo Dorival Júnior que agora completou 10 jogos finalmente, vai ter um vídeo especial sobre ele muito em breve aqui no canal. E o Dorival vê o Ranieri como uma peça que pisa na área e tal, e hoje o Ranieri nem conseguiu corresponder desse jeito, acabou se lesionando antes. Breno Bidon, eu já cansei de falar que se o Breno Bidon vai depender de todo mundo em volta pra jogar bem, ele não pode jogar futebol profissional, também simplesmente inexistente. Na frente, deixa eu ver quem que era o elenco todo aqui, porque eu já nem lembro, tanto jogador ruim, né? Então temos aqui Hector Hernandes, meu Deus, é por isso que eu não lembrava. O que o Hector Hernandes fez? O Hector Hernandes é o centroavante que ele não corre, ele não dribla, ele não finaliza. Porra, eu acho que isso só é bonito, só. Entendeu? Você tem qual que é a característica do Hector Hernandes? Ah, ele é bonito. Mas é o que? Ele é ator? Ele é modelo de cueca, da Lupo? Não, ele é um atacante do Corinthians. Ai, meu Deus, pelo menos o Yuri Alberto é bonito, era feio pra caralho quando tava no Santos, né, o dinheiro ajudou bastante, né, ter uma Lamborghini Huracan também faz uma diferença que você nem imagina, mas, pô, pelo menos faz gol aí de vez em quando, tem uma fase boa, uma fase ruim, e Hector Hernandes uma tristeza, falei do Maicon, Thales Mágico, que é aquela coisa que eu falei aqui, né, uma ofensa à bosta com o Pará.
E Memphis Depay, eu não vou mais falar do Memphis. Eu não, parei, porque tô com medo agora. Tô com medo dos defensores de Memphis Depay me ameaçarem. Tô mandando mensagem pra minha família. Tô mandando mensagem pra minha mãe, mandando foto de arma pra minha mãe. Como assim você está falando que o Memphis é ruim? Memphis não é ruim, Memphis é brabo. Então tá bom, me perdoe, o Memphis realmente vale cada centavo dos 120 milhões de contrato que a patrocinadora paga. E a pessoa tem que ser muito burra mesmo, né? Tem que ser um completo idiota, um completo, sabe? Não sei nem o que falar. Ele tem que ser um completo idiota pra pensar o seguinte: Memphis é o patrocinador que tá pagando, como se a marca do Corinthians não valesse, né, esse tanto aí. Tá bom, né? Deixa eu ver quem que entrou aqui. Deixa eu ver quem que entrou no segundo tempo. Rodrigo Garro, sim, uma nota melhor. O Romero é inexistente. Rian sofreu aquela falta lá no começo da área. Nem sei quem que é esse outro aqui que entrou. Ah, o Guinegão e o Martinez. Nossa, o Martinez bizarro na partida de hoje também. Ah, eu não vou dar nota pra ninguém, não. Hoje tô passando. Tá quanto tempo aí já? Já passou de 10 minutos, pelo menos? Ah, então tá aí, tio. 17? Caramba, é que eu falei devagar. Coloca na velocidade 2 aí que eu tô com sono. Faz 48 horas que eu não durmo aqui. Tô direto. E agora, finalmente, eu vou conseguir ter bons sonhos. Quero sonhar com Thales Magno. Quero sonhar que Thales Magno está me dando um algodão doce com aquelas bexiguinhas em cima. Sabe? Algodão doce, você pega, puxa o algodão doce e coloca na boca e desaparece. Açúcar puro. Aí você pega a bexiguinha, assopra também. Pô, bons tempos da nossa infância. Imagina, brincar aí o Thales Magno na nossa infância. Como que seria bom dar um carrinho, uma voadora no peito dele quando era criança? No meu sonho, claramente, tá? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Quero saber seu comentário. Você deve estar muito feliz com a partida de hoje, porque sofrimento é Corinthians, não é? Pô, se não é sofrido, rapaziada, não é Corinthians. E o que tá sendo de Corinthians ultimamente não tá escrito. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Bom, eu sabia que uma hora eu acabaria sendo processado e no último pós-jogo aqui eu acabei comparando o Thales Magno com um pedaço de bosta dentro de campo e durante a semana a notificação acabou chegando no nosso e-mail, então eu tenho que começar com essa retratação. Eu recebi um e-mail do departamento jurídico da bosta, @gmail.com.br. Recebi um e-mail da bosta, né? .com. Cara, pera.